vocês? Estamos aí num cenário diferente na nossa live. Estou de máscara aqui, né? Estamos passando aí pelo período do coronavírus, né? Se estiver incomodando, se vocês me ouvirem, vocês avisem aqui no bate-papo, que aí eu posso tirar para vocês, tá bom? Gente, hoje estamos numa live maravilhosa com um maestro chamado Thiago Francis. Esse maestro é um maestro muito famoso e muito importante aqui em Brasília. E a gente conseguiu convencê-lo de vir fazer uma live com vocês e abrir um jogo. Gente, vocês vão ter a oportunidade de conversar agora com um maestro, um regente. Então, se você tem qualquer dúvida sobre tocar em orquestra, sobre carreira, sobre músicos, sobre maestros, ele teve uma carreira internacional aí, vários países afora. Então, vale muito a pena aí para você, se você teve algum contato. Conversa sem ensaio, né? Sem ensaio mesmo. Gente, antes de eu chamar o Thiago aqui, eu gostaria de falar com vocês que a gente está com matrículas abertas para o curso de teoria musical, ou seja, aprendendo sobre música. Então, se você tem um interesse de evoluir mais rápido no seu instrumento, de se musicalizar, de realmente ter um resultado, melhorar sua afinação, seu ritmo, enfim, melhorar várias coisas, por favor, busque mais. As matrículas para esse curso é até hoje, 11h59. Então, se você tem interesse em participar dessa turma, se matricule, porque o curso está valendo muito a pena, tá bom, gente? Então, chega de falar, né, gente? Eu falo sempre falando, mas importante, informações importantes. Thiago, seja bem-vindo, então, à nossa live. Com licença. Gente, esse nome foi o Thiago que deu, eu achei genial. Inclusive, acho que a gente vai até colocar um quadro aqui no canal com esse nome. Vai, tem tudo a ver. Estávamos aqui ensaiando, a gente está ensaiando aqui em Brasília num concerto que a gente está fazendo no Cine Drive-In. E aí eu e o Cássio aproveitamos que estávamos aqui, né, e convidamos ele para fazer então essa entrevista. Thiago, conta aí pra gente um pouquinho aí dessa sua carreira internacional, sua história, de onde veio de ser maestro, né? Bom, eu sou Thiago Francis, sou daqui de Brasília, comecei a estudar música na Escola de Música de Brasília com a professora Denise Gomes, que ela era violinista da Orquestra Sinfônica, hoje ela é aposentada, e também professora da Escola de Música, aposentou lá, ou seja, ela está curtindo a vida dela como aposentada. E em seguida fui para a UNB, estudei na UNB, Educação Musical, também violino na classe da professora Ludmila Vinecka, tcheca, professora tcheca, muito conhecida, e também junto com a professora Gleice Collet. Professora Gleice, e ela era a professora da Orquestra de Cordas, Departamento de Música, depois de 2000, como violinista. E fui vendo algumas coisas de como é que era legal você ser regente, de como você mexer as mãos e ter não chamar de poder, né? Por causa do poder, isso acaba confundindo com outra situação, mas da mágica de você não ter um instrumento na mão e conseguir tirar de um grupo musical música, só com as mãos. Ah, mas aquela coisa de regente é só mexer as mãos e sair música? Não. Existem técnicas para isso, existe a técnica de manter a pulsação, de dar entradas, de transformar aquela massa sonora em melodia e organizar harmonia, organizar ritmo e tudo mais. Isso tudo você aprende ao longo da sua vida. E ser maestro, eu não me considero ainda um maestro, porque maestro é um trajeto longo a ser seguido, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar regência, eu fui logo na UNB, quando eu estudava lá, fiz algumas matérias de regência coral, gostei da experiência. Aí, em seguida, fui pegar algumas aulas com o maestro Emílio, daqui de Brasília, e fui meter as caras. Fiz alguns cursos internacionais aqui no Brasil, em Londrina, em Juiz de Fora, né? E sempre na classe de regência, e observava como é que era aquilo, né? Eu era violinista da orquestra, mas observava como é que era a aula da regência. E um dia eu me intrometi como um entrão e fui ter aula com um professor japonês que veio ao Brasil em 2008, 2009, e fui como aluno ouvinte. E nisso
a cada ano eu tava, vou ter mais aula, mais contato com ele, com Daisuke Soga, que é um professor renomado lá do Japão. E ele vinha ao Brasil com uma certa frequência todos os anos. E é isso que um dia eu me interessei, perguntei a ele como é que eu faço para estudar com o senhor no Japão. Daí ele me deu várias dicas e uma das dicas foi quando eu consegui uma bolsa de estudos pelo governo japonês. Uau. Uma prova que eu fiz pelo governo japonês. Isso foi assim, logo depois, né? Porque antes disso eu tinha estudado violino na Europa, na República Tcheca, fiz intercâmbio na República Tcheca, toquei com a orquestra da UNB na Alemanha, né? Depois eu fiz um intercâmbio profissional como professor de música na Austrália, tudo isso bancado, assim, tendo bolsas, né? Assim, e o Japão, passei pelo processo seletivo e fui para o Japão em 2010. E fiquei lá de 2010 a 2012, fui estudar regência orquestral com o maestro Daisuke Soga. E lá foi pesado, assim, questão cultural, a diferença cultural do Brasil, a questão do respeito deles, a questão técnica, da questão musical. A língua, primeiro, para mim foi difícil porque eu não sabia nada do japonês, né? Era tudo em inglês, né? Porque eu tive que falar inglês e no meio do caminho eu fui obrigado a estudar o japonês para me comunicar, porque os japoneses não falam inglês, eles estudam, mas eles têm muita vergonha de pronunciar alguma coisa e têm medo de errar, então existe essa questão da vergonha, né? Mas a língua lá para nós era a música, então independente. Universal, né? Universal, independente. Por exemplo, a gente vai fazer agora, semana que vem, Egmont, né? Num concerto alemão. Oi, gente, convite, quem for de Brasília aí, vá assistir, né? Semana que vem, mas vai ser concerto fechado. Mas vai ter amanhã, não vai? Vai ter amanhã. Fala aí, Thiago, convida aí o povo. Amanhã. Eu e Cássio vamos estar tocando. Vamos tocar. O Cássio vai se falar, a Bianca vai estar no primeiro violino junto com ele. Amanhã nós vamos fazer uma noite dedicada ao compositor austríaco Mozart. Vamos fazer a serenata noturna, né? Todo mundo conhece essa música, né? Todo mundo conhece, mas nós vamos fazer ela na íntegra, ou seja, muitos conhecem só o primeiro movimento, mas nós vamos fazer os 4 movimentos, né? Lindos, são lindíssimos. E logo em seguida seguimos para a Sinfonia 25, que é uma sinfonia pequena, né? Já é bem do começo, quando o Mozart já estava na sua adolescência, né, no auge da sua adolescência, na questão da alegria dele de ser jovem, e ele traz toda essa energia da juventude para essa sinfonia. E vamos tocar 40, que é a penúltima sinfonia dele. Vamos tocar o primeiro movimento da 40, que é a melodia super conhecida, né? Já é uma outra fase do Mozart no final, já quase da carreira dele, já quase lá no final da vida dele. Né? Então assim, amanhã vem o convite para vocês aqui de Brasília para assistir a Orquestra Filarmônica às 8h30 da noite aqui no Cine Drive-In. Mas por que a gente está falando tudo isso, né? Porque a linguagem é universal, a música é universal. Então quando eu estava no Japão e não sabia falar a língua japonesa, eu tocava numa orquestra que só tinha japonês, inclusive tem um programa muito interessante que nós fizemos Egmont. E a Egmont foi a abertura e fizemos a Sinfonia número 1 de Brahms. E aí no programa, de todos os músicos, salvo eu, estava escrito Thiago Francis lá no programa, como o primeiro violino. Até tirei foto, tal. Tem esse programa até hoje para falar, toquei numa orquestra japonesa. Meu nome não saiu em japonês, saiu em português. Que legal. E engraçado, porque quando eu fui ensinar na Suécia, aconteceu a mesma coisa, porque os sobrenomes e os nomes na Suécia são cheios de bolinha, não sei o que, e eu, Bianca Silva. Não tem coisa mais brasileira do que Silva, né não? Eu sou Silva também. Thiago Francis. A gente representando o Brasil de verdade, né? No programa. Legal. Thiago, eu queria... Vamos abrir um pouco assim, vamos pensar numa pessoa que gosta de música clássica, que gosta desse mundo, que está aprendendo um instrumento, tanto violino, viola, violoncelo. Eu queria saber assim, o que você precisou fazer no seu trajeto como músico para realmente se tornar um maestro, por exemplo? Desenvolver a memória de ter que decorar todas aquelas partituras.
ter que solfejar todas as vozes, ter que aprender as técnicas de todos aqueles instrumentos? Qual foi o caminho que você traçou, né? A palavra maestro já vem do significado italiano como professor. Então tem muita gente aí que se intitula maestro, mas não tem o que ensinar. Às vezes tem mais o que a bater ritmo, bater mão para poder manter a pulsação. O maestro, eu não me considero ainda um maestro, porque como eu falei, ele tem uma trajetória muito extensa. E nesse caminho você tem que aprender de tudo um pouco. Você não precisa tocar todos os instrumentos, mas você tem que ter pelo menos um instrumento norte, né? Por exemplo, eu sou violinista, toco violino, para você ter conhecimento sobre a arcada, isso é super importante, mas saber a questão da arcada, para poder saber, porque na arcada é que tem os ataques, né? Os ataques fortes, os pianos começando da ponta, começando do talão, começando do meio, a questão da unidade do naipe, a questão da sincronia, da questão da plástica que a gente monta dentro de uma orquestra. Isso vai influenciar diretamente na sonoridade que o maestro quer. Mas o maestro é como se fosse um cirurgião. O cirurgião, quando vai fazer uma cirurgia cardíaca, ou até mesmo pilotar um avião, um piloto, né, para falar um piloto, ele tem que ter horas e horas e horas de treino para poder fazer um trabalho independente, né? Então, o maestro, por exemplo, o regente, ele no começo da sua carreira, ele se torna assistente para poder observar o que o maestro oficial titular tem a fazer, porque ele está ali para aprender com os músicos, aprender como os sopros trabalham, a respiração contínua entre eles, né? A questão da afinação, a questão da respiração conjunta entre eles. E isso eu estou falando em questões musicais. O maestro tem que entender muito de harmonia, tem que desenvolver a percepção auditiva para poder entender quando alguém está desafinado, ou não desafinado, mas alguém tocou uma nota que não está escrita e ali meio que prejudicou a afinação da harmonia do conjunto. Então tudo isso o maestro tem que desenvolver no ouvido. E ele tem que saber escrever também. Escrever como reduzir uma partitura de uma orquestra para coisas menores para ele estudar ao piano, né? Então eu estou falhando também porque eu comecei a estudar piano um pouco tarde, mas por causa da necessidade da profissão. É importante você ser pianista, não precisa ser um exímio concertista, pianista, mas só você saber olhar a partitura do maestro e conseguir reduzir aquilo a 10 dedos, para você entender onde é que está o encadeamento harmônico, onde é que entra a melodia e tudo mais. Isso estou falando questões musicais, mas o maestro vai além. O maestro tem que entender um pouco de cultura, muito de cultura. Ele tem que saber da história, da música que ele está trabalhando. Ele tem que entender do país que ele, né? Porque quando você traz uma música, você não traz só o compositor, você está trazendo o país que está dentro daquela música sendo representado. Né? Por exemplo, a gente vai tocar nessa semana um concerto, uma obra chamada Danças Romenas de Béla Bartók. Falei de danças romenas, tá? Danças romenas, o que nos leva à Romênia, que nos leva ao interior da Romênia, que fala de Béla Bartók. Então o maestro tem que ter essa curiosidade de entender o universo que Béla Bartók construiu aquela música, para a gente poder se aproximar da ideia musical de Béla Bartók ou do compositor, para que o ouvinte, a plateia, sinta essa experiência. Que ele sinta, poxa, viajei para a Romênia, para o interior da Romênia, através da música de Béla Bartók. E o maestro acaba sendo quem? A ponte entre o compositor e a plateia. E o legal, Thiago, de você falar isso, porque o nome disso é apreciação musical. Uhum. E a gente tem um curso, dentro do nosso curso Aprendendo sobre Música, onde a gente coloca, olha só, nem foi combinado. Ele está falando que a importância de você saber o contexto histórico, saber sobre a peça, entender ela para ouvir e tocar de forma correta. E no nosso curso a gente tem um dos cursos, são 5 cursos dentro de um. A gente tem o curso de solfejo, o curso de apreciação musical, de percepção melódica e rítmica, de ritmo e teoria musical. E isso para dar base para um músico. Eu acho que independente da área, né? Não só
para violino, viola, né? Assim, é muito interessante você, assim, nessas minhas viagens, por ter morado fora e tal, descobri que alguns países levam tão a sério a educação musical que o povo é educado musicalmente a ponto de pegar uma partitura e sair solfejando e ele não ser músico. Né? O Japão, por exemplo, é um dos países que tem mais orquestras amadoras no mundo, porque você tem lá o Hospital de Tóquio. Os funcionários do Hospital de Tóquio se reúnem aos finais de semana para fazer alguma coisa. O quê? Tocar na orquestra do hospital. E eles que financiam tudo, convidam maestro, pagam maestro, eles que convidam, eles se organizam entre eles para poder funcionar aquele organismo, que é uma maneira deles de fazer um clube social, coisa assim, né? De socializar. Então, assim, a importância da educação musical, assim, se você não quer ser um músico, mas pelo menos está tendo um conhecimento cultural a mais, a ponto de poder consumir determinados produtos, como ir a um concerto, comprar um CD, não sei se isso existe mais, comprar CD, mas de baixar no Spotify álbuns de compositores e de orquestras que você nunca teve a oportunidade de assistir ao vivo, mas está lá no Spotify. Então essas aulas acabam te ajudando a abrir sua cabeça em relação ao que é o universo da música. Não é simplesmente o maestro bater a mão, não é só isso. Isso é outra coisa legal, você falar um pouco sobre a função do maestro. Tem muita gente que pergunta, gente, mas por que ele está lá na frente mexendo a mão? Qual é a importância dele, né? E assim, é muita, mas é interessante a gente ouvir isso diretamente de um maestro, né? Só tem um comentário aqui rapidinho. Conta pra gente. O Violin Hero falou o seguinte: Violin Hero! Já toquei muitas vezes pela Bartók, as danças romenas. Legal! O Cássio vai solar, já solei também, então muito você bonito, sabe o né? que a gente estava falando. Pessoal, comentem aí. Comenta, galera. Pra gente mensagem, interagir com dúvida. vocês. Sim, a gente adora os comentários de vocês. Eu não estou aparecendo hoje porque eu estou de função de filmmaker. O Cássio, gente, o Cássio tá de trás das câmeras. E de babá também, né? Conseguiu acalmar a ferinha. Então assim, o maestro, o maestro, antes de mais nada, ele é um ser humano. Ele respira, ele dorme, ele faz suas necessidades. O maestro é um ser humano, ele não é Deus. O maestro não é Deus. Ele, quando vai para frente de uma orquestra, ele está com a orquestra. Ele faz parte daquele grupo. E o maestro precisa daqueles músicos para poder fazer música. O maestro sem a orquestra, ele só vai ficar tendo intenções musicais, imaginando aquilo na cabeça dele. Então, essa época de maestro tirano, de maestro opressor e tudo mais, já passou. Porque os músicos entenderam que nós somos humanos e somos iguais, e todos nós temos defeitos e temos qualidades. Fazer música ao vivo é uma dádiva, é algo muito... é um privilégio você ter nas suas mãos uma partitura que foi composta há 100 anos, 200 anos atrás, você tirar dali com seus colegas músicos da orquestra e transformar aquele papel em som, melodia e harmonia. Né? Então, o maestro hoje ele é super importante porque com a história da música, ele se tornou importante do século XVIII para cá, em que as orquestras foram crescendo de tamanho, de quantidade de músicos. Antes do período barroco, nós temos o período renascentista, nós temos a Idade Média e tal, eram grupos menores. Então não tinha necessidade de ter alguém à frente desses grupos, porque a música era por si só, os músicos se comunicavam através de olhares, através da respiração. A formação também era muito menor, era uma coisa mais livre, né? O Spala também tinha uma função maior também, no período clássico também a gente até tem maestro, que o maestro geralmente era o Spala, né? Era o Spala. E outra, a batuta do maestro vem da redução do arco do Spala, do violinista. Então, por exemplo, se você perceber um quarteto de cordas do período clássico, os quartetos de Beethoven... eles regiam com arco, eles davam as entradas com arco. Então você tem um primeiro tempo, sei lá, a entrada dada pelo Spala, pelo violinista,
né, o primeiro do quarteto, então ele sinaliza com o arco. Com o tempo, esse arco acabou se tornando uma extensão da mão do maestro, porque a orquestra cresceu, você tem, supor, vamos fazer uma sinfonia Mas de... a batuta, para que ela, qual a função Aí, dela, assim, eu né? Porque explico você agora. poderia reger com a mão, teoricamente. Eu gosto de reger com a mão porque você se sente mais dentro da orquestra. Mas quando você está com a batuta, você precisa dela, é um instrumento fundamental para unir os naipes quando é uma orquestra muito grande. Beethoven para frente, as sinfonias de Beethoven para frente, há sim uma necessidade de batuta para que o músico que está lá atrás consiga ver claramente o movimento das mãos do maestro. Né? Ele estica a mão, né? A batuta meio que estica, então até tem a questão fisiológica. A batuta pequena para um braço grande fica desproporcional e fica feio de ver. Então você tem que medir a sua batuta de acordo com o tamanho do antebraço. Que antebraço É mesmo? Ah, é antebraço. você pega a batuta, vira aqui. Se ela chegar Isso até depende aqui, disso também, né? depende disso. Então, e isso torna fisiologicamente harmônico com o corpo do maestro. Né? Fica bonito de ver. Então, se você pegar aquele maestro enorme com a batuta desse tamanho, é feio. É feio. Ô, Thiago, e quando o maestro deixa cair a batuta, o que a gente pode falar sobre isso, né? É ruim Olha, não, assim, o palco, gente, palco é local onde tudo pode acontecer. Verdade. Nós estamos falando de música ao vivo, é isso que torna os músicos especiais. Especiais porque eles estão no limite da sua capacidade de concentração e também de emocional. Emocional, lá ao vivo, todo mundo unificando uma ideia que veio do maestro, né? Porque se não... Porque imagina assim, você pega um concerto romântico, moderno, sei lá, 80 músicos, talvez, em uma orquestra. São 80 ideias iguais, ideias pois diferentes. Imagina se cada um quer colocar um negócio lá e às vezes não sabe do instrumento do colega, porque o que a gente tem também às vezes é alguns instrumentos querem tocar mais forte que outros, uns querem fazer mais rápido, outros mais lento. Então se você pega todo mundo, cada um tem um palpite, uma ideia, na hora de colocar em prática, cada um faz o seu jeito e não dá certo. São 80 cabeças pensando. E o maestro também tem uma mágica que ele faz também, né? Porque o maestro, ele tem a mágica de conseguir fazer aquela música desenvolver. Uhum. Principalmente orquestras de iniciantes, orquestras intermediárias, né? Conseguem não só ensaiar e levar a ideia, mas também desenvolver os músicos e melhorar, não é? O grupo. O segredo de várias orquestras não são a qualidade do mas o maestro. O maestro ele tem que ser inspirador, né? Apesar, assim como a gente está falando, né? Ele, como uma orquestra tem mais de 10 cabeças pensantes, a gente precisa encontrar uma pessoa que consiga unificar todas essas ideias. E a ideia do maestro não é soberana. O maestro hoje em dia ele tem que, lógico que você tem que botar a tua vontade, mas o maestro tem que ser humilde de reconhecer que ele pode estar equivocado, que ele pode estar errado, e ele tem que ser humilde também de perguntar, galera, me ajuda, porque aqui eu não entendo esse pedaço, então vamos juntos consertar. Né? Isso significa unificação, unir mas o maestro tem que tomar muito cuidado, porque no mundo de uma orquestra, como nós dissemos agora, são 80 cabeças e cada pessoa tem uma experiência de vida. Cada músico tem uma experiência. Já tocou numa orquestra X, já tocou sobre um maestro tal, já tocou não sei aonde, já ganhou não sei o que. São músicos talentosos. E são vários talentos dialogando num grupo só. Então o maestro, às vezes, tem que tomar muito cuidado no que falar na frente dessas pessoas que têm experiências a mais do que ele, provavelmente. Então, para você não passar vergonha, para você não ser humilhado, né? Perder o respeito, né? Para perder o respeito. Então, assim, por isso que eu falei lá atrás, todos nós somos humanos e melhores do que ninguém. Apesar da gente ter tido experiências diversas, melhores, tocado na Filarmônica de Berlim, tocado em Nova York, ter assistido não sei o que, ter tido aula no festival, não sei com quem, blá 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 blá, aquele momento é que conta. É aquele momento é que conta. É o momento que estamos ali juntos fazendo música. Por alguma coisa, alguma razão.
a gente está fazendo música não é para mim mesmo. Eu estou fazendo música para quem vai me assistir. Gente, conta aí pra gente quem é que já toca em orquestra, quem é que já tocou em orquestra, quem é que conhece algum maestro aí na cidade, né? Interage aí com a gente. Vamos lá, alguém já falou? Tem um comentário legal aqui. O Conta. Daniel Bispo falou o seguinte: meu sonho é tocar pelo menos a escala de dó com algum de vocês. Admiro muito vocês. Ó, espera o coronavírus passar, né? E não batam na mesa, tá? Ah, Senão tá, isso tá atrapalhando. Terremoto aí. Terremoto. Tiago, o que a gente faz com os músicos? Isso é normal no nosso trabalho, que odeiam tudo que o maestro faz, né? Existem aqueles Tem músicos uns que... são, né? Que é Não, ser superior ao maestro. O problema é que como eu falei agora, né? Os músicos, eles têm diversas experiências. Cada um tem uma história para contar de acordo com o seu background, com a sua história, né? De formação. Mas a partir do momento que nós estamos numa orquestra, existe uma hierarquia. E dentro de uma sociedade, né, a orquestra é um organismo que representa uma sociedade ali. Nós temos as pessoas que estão acima nessa hierarquia, que estão abaixo, né, e assim vai. E dentro de uma orquestra, estar na frente de uma orquestra é muita responsabilidade. E responsabilidade também é dar a ele um certo poder. E esse poder de autoridade, não de autoritário. Uhum. Né? Então cabe nessa história o respeito. O respeito. Então o maestro que está ali dentro, ele tem que respeitar os seus colegas que estão tocando e por sua vez os colegas têm que respeitar quem está à frente. Porque não é qualquer um que dá a cara a tapa de estar à frente de 100 músicos experientes para poder ser humilhado, para poder ser taxado, para poder depois, quando acabar o ensaio, ficar falando dele. Sim. Né? Acontece. Exato mesmo. Então, você não vê maestro com amizade com os músicos da orquestra. Porque o ser humano é terrível. É difícil, né? O ser humano é terrível. É natural, né? Antes de sermos, né, músicos, nós somos seres humanos com falhas e qualidades. A qualidade é que a gente consegue trabalhar em conjunto, independente Quando a gente tem um propósito, a gente consegue trabalhar em conjunto. O propósito é a música fala mais alto. Né? E as relações interpessoais, sociais, isso aí a gente tem que relevar. Né? Legal. Tiago, a gente sempre pergunta aqui nos nossos convidados questão de idade, né? Essa realmente é uma das... Vocês querem saber a minha idade? Não! Não quero saber. Calma, Tiago. Não é isso. A gente quer saber se você acredita que idade importa para poder tocar bem um instrumento. Mito ou verdade? Não, isso é mito. Isso é mito, porque, bom, existe uma lenda, não lenda, mas existe no passado, né, em que educação musical era para pessoas que tinham dinheiro, famílias que tinham dinheiro e tal, e isso começava desde criança. E outro, o repertório do instrumento, vamos supor que violino, ele é muito extenso. Ele é muito extenso. Então, assim, é muito complicado porque eu vou entrar em questões de competição, vou entrar em questões de concurso. Quem é o melhor, né? Quem é o melhor, de festivais. Porque vai vir um professor, não sei, Paulo Bozizio, que vai dar um festival no sul do Brasil. Aí todo mundo vai. Todo mundo vai por causa do Paulo Bozizio e lá o Paulo Bozizio faz uma pré-seleção de quem é que vai ter aula com ele. Daí ele pede para fazer uma audição e ele vai escolher quem são os melhores para treinar. Você não acha isso meio selvagem? Isso é selvagem. Não deveria ser assim, né? Não deveria, porque a música é mais importante. Perfeito, eu também tenho essa... A música é mais importante. Porém, para fazer a música a gente precisa de técnica. É verdade. Sim, precisa estudar. Né? Precisa estudar. Independente de que você é o melhor daquele dia, da turma do Paulo Bozizio, ou do outro professor, Daniel Guedes, seja lá quem for, mas você tem que ter pelo menos a consciência de que você escolheu um instrumento, independente de qual seja, você tem que ter a consciência de que você tem que cumprir algumas tarefas para poder tocar afinado, com articulação, com a arcada certa e etc. Então essa questão da idade, às vezes acaba se tornando uma besteira. Se você realmente quer estudar um instrumento, vai, mas tenha um bom professor.
tem uma boa orientação. Tem a seriedade se você quiser levar isso a a sério, sério, né? A gente já viu exemplos aí de violinistas, a gente já entrevistou um que começou aos 22 anos, né? Que é uma e idade... em 3 anos de violino, 3, 4 anos ele entrou na USESP. Saiu do zero, já estava... Ele entrou na USESP com 4 anos de violino. Então, assim, é seriedade, professor, metodologia, né? E dedicação. esforço, né? Dedicação, exatamente. Dedicação. Qualquer um aprende, não Aquela história de, porque ele nasceu chupando cravelha. Ao invés de chupeta. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia, né? Comenta aí, pessoal. Não, Vocês conheciam esse ditado? Esse é um ditado na República Tcheca, lá porque é o país que tem muitos violinistas. Bons violinistas. Legal. Lá tem muitos violinistas e trompistas, é o país das trompas. Que legal. E muitos violinistas. E lá tem um ditado que a criança ela não chupa chupeta, ela chupa cravelha de violino. Legal. Então, assim, Lá eu ensino, mas aí eu acho que também é aquele ensino muito rigoroso, não é? Aquele tranca as crianças no quarto, deixa tudo. Mas você tem todos os grandes teóricos violinísticos, né? Assim, da violino, por exemplo, Ševčík, né? Que é técnica pura, é tcheco. Né? Então você tem o Hillary, né? De escalas, né? Karl Flash, na região da República Tcheca com a Alemanha. Isso eu né? não sabia. Então, naqueles países, aquela região do leste europeu, da República Tcheca, a Alemanha, então, são os teóricos que hoje nós herdamos a teoria, os livros, a metodologia para estudar, para melhorar a técnica, melhorar a afinação, articulação e etc. Né? Então, assim, tem esse ditado. Agora, voltando à questão da idade. Não, assim, para ser maestro, você precisa de muito tempo para maturar. Tem que ter chão. Por isso que você encontra muitas pessoas mais velhas aí, já com renome e tal. Eu estou na primeira fase. Mas é humilde mesmo. Assim, né? Porque é sério, é muita responsabilidade. Assim, eu como regente, eu como tive aula de regência lá no Japão, o professor falava para mim, ele me mostrava um livro que eu tinha que comprar para ler, aí eu ia anotar, ele não, decore o nome do livro. Aí por quê? O maestro tem que saber ter memória rápida, memória visual, memória fotográfica. Conta aquela história que você contou pra gente, daquele maestro. Qual história? Que o maestro te bateu na frente das pessoas. Justamente. Gente, imagina. Foi uma das aulas. Antigamente era assim, tá? Antigamente o bicho pegava, não tinha brincadeira não. Ele tá vivo até hoje, né? Lógico, mas assim, ele já melhorou bastante a maneira de ensinar. Essa história de você ter memória rápida e fotográfica e tudo mais, estava eu regendo Egmont, que a gente vai fazer, e eu lembro que ele é em 6. Você rege em 6. Mas eu estava lendo a partitura. Então a orquestra na minha frente e eu com a cabeça baixa e fazendo assim. E ele vinha toda hora nas minhas costas, dando um tapão nas minhas costas. Pá! Para eu esticar a coluna, levantar a cabeça. E toda hora baixava a cabeça. Pra ler, né? Pra ler, né? Aí ele comentava, por que você não estudou? Eu estudei, maestro. Por que você não decorou? Decorei, você não decorou. Aí toda hora com a cabeça baixa. Aí ele vai, deita na minha frente. Deita na minha frente e iria... No chão, na meio da orquestra. no meio da orquestra, ia simular que ia abrir a calça. Ai, meu Deus do céu. Aí eu levantei a cabeça e não olhei mais pro chão. Né, meu Deus? Levantei a cabeça e seja o que Deus quiser e vamos embora. Com erros e acertos, porque eu estava ali para aprender, mesmo errando. Né? Ele ia me consertar e tudo mais. Então, assim, eu aprendi muito até desse jeito tosco, né? De dar um tapa nas costas, de poder... Né? Todos nós temos histórias assim na vida. Temos. Porque quando você está tendo aula individual com o professor, você acaba desenvolvendo um relacionamento social, né? Pessoal. E acaba transformando aquilo numa certa intimidade. E essa intimidade que esse professor vai conhecer suas fraquezas, conhece seus acertos, e ele vai lidar de como consertar esses acertos e não vangloriar consertar os erros e não vangloriar os acertos.
É verdade. né? Sempre Então é trabalhando. isso, Cássio. Vê se tem alguma dúvida, a gente já está para encerrar. Gente, tudo isso que a gente conversou hoje na live, todas essas habilidades, né, de se tornar maestro, se tornar músico, isso tudo pode ser treinado, isso tudo se começa do zero. Por isso que eu falo novamente, quem aí está pensando, né, em realmente evoluir no instrumento, em crescer musicalmente, tem um curso online, passo a passo, que eu montei para vocês de acordo com a minha experiência como violinista, o que funcionou para mim e funciona para os meus colegas, né? Mas isso tudo ainda existe de um meio muito tradicional, em livros, uma coisa ali, outra aqui, então eu montei tudo para vocês. Então realmente quem aí, espero que vocês decidam aí se tornar mais novo aluno aí do curso Aprendendo sobre Música. Tem um comentário aqui, desculpa a pergunta, aleatória, mas vocês estão no aeroporto? A gente parte do estava nosso trabalho, ensaiando né? aqui, a gente ensaiou na área aberta que tem aqui, da orquestra, né? E a gente aproveitou e chamou o Thiago, vamos gravar uma live? Porque senão não ia dar tempo da gente gravar uma live para vocês hoje. É porque estamos no aeroporto, porque a Filarmônica, né, a qual sou regente e maestro, está participando de um festival chamado Cine Drive-In Aeroporto, e toda semana a orquestra está se apresentando. Semana passada nós fizemos um show com os Beatles, antes nós fizemos um show com o Queen, tocamos com o Cássio solando as 4 estações, e amanhã nós vamos fazer uma homenagem a Mozart. Então amanhã às 8h30 da noite, aqui no aeroporto, no estacionamento B, se você não adquiriu o seu... É aberto, você vai no carro, é seguro. É seguro, pode sair, é uma opção de diversão em Brasília, principalmente de música. Música né? boa. Música boa. A gente se dedicou, né? A gente vai se dedicar no ensaio de hoje, no Ein Klein Nachtmusik, a outra coisa. O regente tem que saber outras línguas, não só inglês. Quantas línguas você sabe, Thiago? Gente, eu fiquei umas 8 línguas. Maitê, gente, sou louca. É umas 7, por aí. 7 línguas, gente, pelo amor de Deus, eu não falo nem direito português. Não, mas Meu Deus, 7 inglês é línguas. o básico, né? Porque quando você viaja, você tem que comunicar com os músicos da língua. Mas alemão, ainda mais, o maestro tem que estudar alemão para poder entender o repertório de Bach, Italiano Beethoven. também, né? Italiano por causa da ópera, né? E também é musical por causa da língua. Então, assim, agora eu já estou estudando francês, tem 3 anos, porque eu tenho o objetivo de fazer um doutorado na França, né? Esse ano, por causa do coronavírus, tudo desandou, então eu estou querendo estudar um pouco mais de regência na França, na École de la Musique em Rouen, né? No norte da França. Legal. Então, assim, o maestro tem que falar outras línguas e não pode parar de estudar, tem que estar estudando sempre. Ainda mais que o material quase todo é em outra língua, né? É outra Quase língua. tudo. É. Pouquíssima coisa está em português, né? Ou traduzida. Pouca coisa traduzida e muita coisa fora. Eu lembro que na faculdade, a matéria de regência, a gente tinha que ler coisa em alemão e... Inglês, Então, e aí? Vai, se vira. Usa Google, né? Google Sei lá, não sei. Translator, Não é? isso mesmo. Então, assim, fica aqui o convite. O que eu falei sobre o mundo do maestro não é exatamente tudo, porque é um universo. Em pouco tempo não dá tempo de conversar de todos os detalhes. Sim. Mas amanhã, eu espero que vocês venham assistir a gente. Tira foto, marca a gente. A Serenata achei oficial. Noturna, Serenata Noturna de Mozart, a gente vai tocar completa. É só musicão, gente. Quem gosta de música clássica, vale a pena. Vão ser a sinfonia completa, né? O que ela falou é interessante. Música clássica do período clássico. Sim! Da Se formação. confunde, né? Se confunde. Então, já do período clássico, ou seja, Mozart, assim como os outros compositores como Haydn e Beethoven, que saiu do período clássico já entrando no período romântico, na transição. E esses são os pais do período clássico. E amanhã nós vamos nos dedicar ao Mozart. E vai ser uma noite intitulada Noite Austríaca. Então é isso, né? É isso. Algum comentário aí? Alguém com alguma dúvida? Falando que tá legal? Tá, o pessoal perguntou o seguinte, o Daniel Bispo, né? Quando eu comecei a solfejar, eu tinha mania de colocar o dedo para ler as notas. Meu professor começou a me dar um tapa na mão e aprendi. Tem hora que é preciso uns tapinhas.
Mas esse tapinha foi pro seu cérebro aprender. Meu Deus, Pra tá treinar, louco, cara. pra Apanhar pra aprender. treinar a sua leitura dinâmica. Né? Nossa, tá louco. Porque você tá lendo é com os olhos e não com os dedos. Lógico que existe música para cego? Sim. Existe partitura em braille. Em braille. É uma linguagem. Inclusive, na escola de música tem um curso, né? Tem. Deve ter até hoje, né? Tem. De braille. É a escola de música de Brasília. É Solfejam com os dedos. É interessantíssimo você ver músicos cegos. É linguagem também. Linguagem. Tem outro comentário aqui também, do Vitor. Vem aqui pro aeroporto de BH. Olha que a gente vai. Pra onde? BH. Pro aeroporto de BH. Minas Gerais, bom pra ir. demais, Minas, Com comigo é a fins. comida da vida. Confins. É isso então. É isso, né? Vamos despedir então. A Thiago, muito obrigada Eu aí que por ter agradeço o participado. convite. Vocês são ótimos, obrigado pela oportunidade e Até a Até a até próxima. a próxima. E estudem. Valeu. Pratique. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.